Bem, boa noite a todos. Já são 8 horas para nós começarmos e aproveitarmos. Cleber, como é Ativa o som, doutor. Microfone. ok? Obrigado pela presença de todos e vamos lá começar a falar da avaliação ultrassonográfica dos ovários, parte 1, ultrassonografia. Bem, para quem não me conhece, meu nome é João Rafael, eu sou radiologista, faço a parte de imagem da mulher e fetal e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação do ovário, passando pela ultrassonografia, mas tentando já começar a dar uns toques de como a ressonância pode agregar na avaliação do ovário e complementar a avaliação ultrassonográfica. O racional da aula tem como objetivo revisar as últimas evidências sobre a avaliação ultrassonográfica dos ovários, padronizando um léxico dos descritores, a fim de ajudar no manejo clínico perante uma análise que possibilite adequada estratificação de risco. Quando a gente fala sobre imagem, sobre rádios, nada mais é do que estratificar risco. Então, quando nós começamos a tentar homogeneizar os descritores, falar a mesma linguagem, nós começamos a estratificar melhor risco e passar para o médico que vai receber, seja no BIRADS, na mama, ou no TIRADS, na tireoide ou no ORADS, uma estratificação de risco de posso ficar tranquilo, vou seguir o caso, acompanhar, ou tenho que me preocupar um pouco mais. Dessa forma, a adequada caracterização dos ovários e de formações anexiais é essencial para o bom acompanhamento ginecológico. Estudos por imagem de baixa qualidade podem gerar procedimentos desnecessários ou atrasos em condutas. Quantas vezes nós nos deparamos com ultrassonografias que descrevem cistos, que na verdade são folículos, e a paciente entra no consultório de ultrassonografia, muitas vezes referindo que tinha um cisto no ovário direito, e quando a gente vai fazer a avaliação não tem cisto nenhum. Então, a baixa qualidade de exame e a heterogeneidade de descrição levam a uma condução não assertiva. Por isso, a gente defende no nosso serviço que o léxico seguir um descritor é importante para homogeneizar os termos e assim ajudar a homogeneizar as condutas. E o ponto que levou ao ORADS surgir, na verdade, a gente vai falar de outras escolas até antes do ORADS, é de fato essa última afirmativa nossa, que a formação heterogênea de ultrassonografistas é uma grande vulnerabilidade na medicina diagnóstica, sendo importante a criação dos protocolos léxicos organizados nas mais diversas áreas para tentar homogeneizar a conduta, como nós já falamos, ajudando ao colega solicitante na condução do caso. Bem, os três principais grupos de estudos que falaram de ovários até então, tem diversos grupos, mas os três principais que nós trouxemos, sem dúvida, é o IOTA, o International Ovarian Tumor Analysis Group, que fala que foi o estudo longitudinal maior até hoje realizado em relação à avaliação ovariana por imagem, correlacionando com o anátomo patológico, o GIRADS, que é americano, e agora, mais recentemente, em 2020, o ORADS. Considerações sobre o GIRADS. Foi publicado em 2011, ficou popular nos Estados Unidos por ser útil na determinação de quais imagens císticas requerem acompanhamento, controle com exame de imagem ou procedimento cirúrgico. Ou seja, ali começou a tentar nos Estados Unidos se estratificar risco. Qual de fato é a imagem ovariana que eu devo me preocupar? E ali começou a tentar se estratificar risco. Contudo, um dos pontos de fragilidade de Hades é que ele não tinha um léxico muito bem definido, ele não tinha terminologias bem definidas. E aí, apesar de tentar estratificar risco e homogeneizar, como
descritores não eram muito bem padronizados, acabou que a heterogeneidade continuou. Logo, o Girardes não emplacou de fato. E na publicação não haviam recomendações sobre quando tratar lesões de maiores riscos. Já o IOTA, que é uma escola europeia, o IOTA é o maior grupo de estudo de massas ovarianas, sendo realizado uma coorte prospectiva divididas em 3 fases. Os pacientes foram recrutados em 24 centros em 10 países de 1999 a 2012. Todos os pacientes foram submetidos a um exame padronizado do ultrassom, com os termos definidos do IOTA, que nós veremos mais à frente. Ou seja, existiam uns descritores fixos que conseguiam abranger boa parte das lesões ovarianas. A exceção existe, a gente vai falar mais à frente como tratar a exceção, mas mais de 90% conseguia se encaixar nesses descritores que o IOTA estabeleceu. Após análise clínica, alguns pacientes elegíveis foram encaminhados para procedimento cirúrgico e, ao final, foram realizadas correlações entre dados de imagem versus cirurgias histológicas em 5.905 casos. Ou seja, um estudo realmente, um grande estudo, abrangendo 5.900 casos que foram correlacionados à avaliação histológica com o exame de imagem. 20% das imagens no IOTA não conseguiram inicialmente ser bem classificadas perante a descritores padronizados. Na verdade, 80% a 90% os descritores não conseguiam descrever bem. E, perante a esse dado compilado, o IOTA ele gerou uma calculadora de risco. Ou seja, quando vocês vão ver mais à frente, que a gente entra no site, preenche alguns pontos da calculadora perante ao descritor do IOTA e os achados, e aí ele nos estratifica um risco. Ele dá um cálculo de risco se a lesão, a chance de ter ser benigna, borderline ou até maligna. Intitulado por algumas escolas como pouco prático, não sendo incorporado nas rotinas. Então, na verdade, o IOTA é um estudo que é muito bem fundamentado e serviu de base para o ORRADS. Contudo, de fato, a calculadora de risco, entrar no Agenex e ter que entrar num software para fazer uma calculadora e entregar muitas vezes a um médico que não entende e não consegue interpretar ao certo a calculadora, foi um ponto de fragilidade, o que o IOTA deixou e que ainda vem sendo trabalhado, que fez o ORRADS surgir, e aí a gente acabou trazendo a ferramenta do ORRADS já para tentar aproveitar todo esse compêndio criado pelo grupo IOTA e de uma forma mais prática sendo posto pelo ORRADS. Antes de entrar no ORRADS, como eu falei, o ORRADS ele compilou o IOTA, ele pegou os termos dos descritores do IOTA praticamente iguais e pegou os estudos do IOTA e tentou torná-los mais práticos. Então, nada melhor, antes de falar do IOTA, do ORRADS, a gente já começar a entender um pouco desses descritores que o IOTA trouxe. Como é que o IOTA descreve as lesões, as imagens das lesões ovarianas? Primeiro, ele descreve o contorno. E não precisa, muitas vezes a gente pega um laudo que fica contorno irregular, limites definidos, limites imprecisos, contorno. O IOTA trouxe de uma forma muito prática e, como a gente já falou, conseguiu abranger 80% a 90% das lesões. Então, são descritores que, se forem seguidos, o colega ultrassonografista, ele, de fato, não passará aperto em boa parte da sua rotina. Então, vamos começar da seguinte forma. Descrição do contorno. O contorno pode ser regular ou irregular. Posteriormente, a gente descreve o conteúdo. O conteúdo ele pode ser em vidro fosco, hemorrágico, baixa ecogenicidade ou misto. Então, percebam que ele divide principalmente em 4 tipos de conteúdo e vai abranger boa parte das imagens. E aqui, exemplificando, nós temos o vidro fosco, que parece um vidro fosco mesmo. Quem lauda tomografia vai ver que a imagem parece um vidro fosco. Nós temos o hemorrágico. Nós temos o baixa ecogenicidade, diferente do vidro fosco. Perceba que tem os pontinhos. E aí vai uma dica, eu trouxe um vídeo, mas agora, em cima da hora, não conseguimos colocar o vídeo para rodar, coisas desse novo momento, né, do Covid. E no vidro, quando você está fazendo um exame, você está na dúvida se é um vidro fosco ou é uma baixa ecogenicidade, uma dica que eu dou é
pega o transdutor e dá uma sacudida. Esse é o grande ganho do ultrassom, né? É o movimento ali ao vivo que o método consegue fazer. Se a gente dá uma sacudida no cisto e o conteúdo ele é muito móvel, isso é um conteúdo de baixa ecogenicidade. Já se você sacode e o conteúdo ele é um pouquinho só, ele só dá uma sacudida de leve e ele é mais fixo, provavelmente você está falando de um vidro fosco, que o vidro fosco, a principal lesão que a gente vai lembrar é o endometrioma. Então, para complementar o vidro fosco e baixa congenicidade, o primeiro toque é dar uma sacudida na lesão. Se ela sacudir muito, vá mais para a descrição de baixa congenicidade, que aí tem diversas etiologias que a gente pode supor. Vou dar um exemplo que não é oncológico. Um infarto hemorrágico, ele pode, no infarto ovariano, ele causar um conteúdo meio assim de baixa congenicidade. Quando a gente sacode, ele está meio molengo, porque é necrose. Então, primeira dica, sacudir. Segunda dica, na verdade, um cuidado. Tenham muito cuidado com aumentar muito o ganho do ultrassom. Se você deixa o ganho numa faixa ali de médio para baixo, ganho, você vai ver que a ecogenicidade ela aparece de forma mais real. Quando a gente deixa o ganho muito estourado, tudo parece um vidro fosco. Até o baixa ecogenicidade ele acaba parecendo um vidro fosco. Então, a segunda dica é cuidado com o ganho quando for diferenciar a lesão. Já o hemorrágico, ele tem esse aspecto rendilhado, né, que a descrição realmente é aspecto rendilhado, mas hoje em dia eu aconselho de fato a seguir o padrão do IOTA e do OHADS agora, que é descrever conteúdo de aspecto hemorrágico, é assim que eu descrevo hoje em dia. E o outro é o misto. Misto é aquele que vai ter, geralmente, vai lembrar do teratoma, do cisto dermoide, vai ter aquele conteúdo mais ecogênico, que vai promover uma sombra acústica posterior. Geralmente pode ser até um conteúdo só ecogênico, como a gente vai ver em exemplos de imagem de cisto dermoide. Então, cisto dermoide você pode chamar de misto ou heterogêneo. Então, nós falamos dos contornos, nós falamos do conteúdo, septações. As septações, eles mudam a classificação dos cistos de unicloculares para multiloculares se a septação for uma septação completa, ou seja, tem que pegar de um lado ao outro da formação cística. Então, nós descrevemos se tem uma septação, múltiplas até 10 ou mais de 10, tá? Então, não precisa ficar contando 2 septações, 3 septações. Na verdade, a estratificação de risco, ela se faz dessa forma. A classificação só vai mudar se você descrever como única, múltipla, até 10, ou múltipla mais de 10. Sendo que ter uma só, você já tem que chamar como multilocular, se for uma septação completa. Depois de avaliar septações, nós temos que avaliar projeções papilares. Então, o que são as projeções papilares? São irregularidade das paredes com mais de 3 milímetros de altura, de espessura. Então, quando é que nós podemos chamar de projeção papilar e não meramente de uma pequena irregularidade, quando a espessura da projeção for maior do que 3 milímetros? Normalmente, nós vamos quantificar em uma projeção papilar, 2, 3 ou mais de 3, tá? Também a estratificação de risco se dá assim. Depois de 3, não adianta contar 4, 5, 6, 7 ou 8. Sempre avaliar se tem fluxo ou não. Muito importante esse último comentário. Por exemplo, no endometrioma, se você vê uma projeção papilar sem fluxo, é muito mais tranquilo. Pode ser um foquinho hemorrágico só, que está ali grudado na parede e que faz essa expressão de parecer um conteúdo sólido. Contudo, se tiver fluxo, se não tiver fluxo, pode ser só um foco hemorrágico. Contudo, se tem fluxo, até que se prove o contrário, é um componente sólido, e aí a estratificação de risco muda. Então, continuando nos escritores, e agora colocando o cisto unilocular, ele pode ser unilocular sem componente sólido, e então ele não tem septo e ele não vai ter componente sólido. E o multilocular, é importante a gente falar se ele é multilocular sem ou com componente sólido. Tudo bem? Falamos da vascularização da papila e como é que nós vamos classificar a papila? A papila, como é que nós vamos classificar a vascularização?
A vascularização, nós vamos classificar em score 1, se for sem vascularização, certo? Score 2, mínima vascularização, então uma discreta vascularização no septo. Score 3, uma moderada vascularização, você vê um componente mais sólido, mais vascularizado, um septo mais vascularizado. E o score 4, uma acentuada vascularização. E precisa medir o IR, hoje em dia, precisa falar que ok, alguém me sinalizando aqui que o som está mudo. Estão conseguindo me ouvir? Está me conseguindo me ouvir, Kleber? O áudio está bom, doutor. Tudo bem. Então, não precisa descrever IR de lesão ovariana para mudar a conduta, estratificação de risco, nem IP. É realmente o que a gente fala de color Doppler, power Doppler e desses scores, de acordo ao padrão vascular. E eu pulei em relação ao componente sólido, quando é que nós descrevemos que uma lesão é sólida, quando ela tem mais de 80% do componente sólido. Falamos dos descritores do ORRADS e do IOTA, que são os mesmos que serão utilizados no ORRADS. E para finalizar os comentários sobre o grupo IOTA, eu trouxe aqui um exemplo e trouxe o QR Code para quem quiser utilizar. Isso aqui é a calculadora de risco do Adnex, tá? Do grupo IOTA, que leva em consideração a idade do paciente, se o paciente se o interpretador, o analisador, ele trabalha em um centro de oncologia, se ele tem experiência em centro de oncologia, o máximo diâmetro da lesão. Então, o importante sempre é medir o máximo diâmetro da lesão, tá? Para classificar o tamanho dela. O diâmetro máximo do componente sólido, o número de loculações, nós falamos se tem mais de 10 loculações, que é um estratificador de risco, projeções papilares, 3, 1, 2, 3 ou mais de 3. Se tem sombra acústica, se tem líquido acítico, né? A gente tem que lembrar que lesões ovarianas podem fazer carcinomatose peritoneal e fazer ascite. E o CA-125 que você pode utilizar ou não. Ele também aceita que você não utilize. Se não colocar o CA-125, ele vai colocar um termo para você sinalizar que está ciente que você não está utilizando o CA-125. Aperta em calcular e ele vai dar essa estratificação de risco, colocando 41% de chance de benignidade, e percebam, o risco de malignidade é 58,6%. No caso dessa lesão aqui, que foi uma análise real nossa, era uma lesão classificada, por exemplo, como um alto risco. Concordem que 56% é um risco muito alto. E aí ele ainda estratifica aqui em borderline, estágio 1, estágio 2, 2 a 4, e um maior risco de metástase. Concluímos o ORRADS, e mais uma vez, para finalizar o ORRADS, é o maior estudo que nós temos em relação a descritores ovarianos e análise de imagem ovariana, é o maior que nós temos. Contudo, todos numa rotina normal de ultrassonografia, acessar uma calculadora no site, descrever, pegar a calculadora e ter que imprimir a foto da calculadora para colocar isso expresso em um laudo, é um trabalho que muitas vezes acaba não sendo factível durante rotinas de ultrassonografia em diversas escolas, em diversos serviços. Por isso, o ORRADS, em 2020, fez essa publicação, e a grande base da literatura do ORRADS veio do IOTA. Então, como eu falei, nós falamos dos escritores do IOTA porque é praticamente ipsilítero que o ORRADS utilizou. Inclusive, ele utilizou todo o estudo do IOTA naquela correlação dos 5.900 e poucos casos da histopatologia com a imagem. Por isso, ele começou a criar os estágios, os scores do ORRADS. Ele criou o score 0, como uma avaliação incompleta, assim como no BIRAD 0, precisando de repetir o estudo ou um estudo alternativo. O ORRADS 1, que nada mais é do que um achado normal, então um folículo, uma imagem cística de aspecto simples, menor do que 3 centímetros, numa mulher antes da menopausa, e precisa descrever, não, chama de folículo direto, e aí a gente hoje chama de folículo mesmo, não descreve nem como imagem cística folicular, nós chamamos de fato de folículo, e coloca como RADS 1, e aí ele foi descrevendo como RADS 2, o certamente benigno, 3, o baixo risco,
4, o intermediário risco, e 5, o alto risco, que a gente vai entrar um pouquinho em cada classificação dessa. E ele foi colocando de acordo ao percentual de risco, perceba, menor do que 1%, 1 a 10%, 10 a 50% e maior que 50%. E de onde é que ele tirou esse percentual de risco de 1 a 10, maior que 50%? Do grupo IOTA. Então, eu trouxe aqui uma tabela do artigo do grupo IOTA, que ele pega aqui da fase 1 à fase 3, e o que ele traz é mais ou menos o equivalente que ele traz na tabela ORHADS, mais ou menos equivalente à tabela IOTA. Então, você vai perceber aqui que uma lesão cística hemorrágica maior que 5 centímetros e menor que 10, sem fluxo ao Doppler, tipicamente um conteúdo hemorrágico, na tabela, no grupo IOTA, foram 0% maligno. Então, não achou nenhuma malignidade naqueles 5.900 e poucos casos numa lesão cística hemorrágica. No cisto dermoide menor do que 10%, também 0% maligno. Então, cabe menos do que 1%. Já vamos para o outro extremo. Uma lesão unilocular, sólida, com projeção, com mais de 4 projeções papilares, 64% foram malignos. Logo, mais do que 50%. Por isso, eles pegaram a base de dados do IOTA e jogaram numa tabela do ORHADS. O que é que nós ganhamos com isso? Que, assim como no BIRADS, que é tão bem fundamentado, quando a gente está descrevendo o laudo, se a imagem apresentar aquele aspecto que é compatível com o ORHADS 2, a gente pode escrever como ORHADS 2 e colocar certamente benigno. E pode ainda colocar no laudo certamente benigno com a faixa de 1 a 10%. Então, é mais ou menos o que eles colocam aqui: o normal, ORHADS 1, o benigno, ORHADS 2, e aí no step 2, o adnex menor do que 1 centímetro, ainda ORHADS 2, 1 a 10 ORHADS 3, e aí ele vai botando a equivalência de 10 a 50, ORHADS 4, maior que 50, ORHADS 5. Então, o ORHADS nada mais fez do que pegar a base de dados, mais uma vez, do IOTA, e tornar mais prático no descritor do ORHADS. Entrando nas classificações. O que seriam as classificações? Bem, ORHADS 0 seria uma avaliação incompleta devido a fatores técnicos, tais como gás intestinal, tamanho grande da lesão, uma lesão grande. O ORHADS ele foi feito para avaliação endovaginal, então tem que começar a avaliação endovaginal e lesões grandes que precisam de avaliação por via abdominal. Você pode dar o ORHADS 0, pedir a complementação com ultrassom de abdômen ou com o próximo método, com a ressonância magnética, por exemplo. Anexos não identificados e incapacidade de tolerar imagens endovaginais. Por exemplo, pacientes idosas que não conseguem o endovaginal, você pode dar um 0 e indicar o próximo método. Sempre, e aqui é a primeira vez que a gente vai falar isso na aula, mas o ORHADS deixa isso muito claro, sempre você tem a opção de recomendar. Fiz um exame, estou passando um aperto, não sei o que é isso, o que é que eu faço? Eu posso recomendar, gente. E abusem na recomendação. Principalmente a recomendação, se eu não sei se a ressonância vai agregar ou não, pode ser recomendar para um especialista na área de imagem da mulher. Não estou falando aqui uma coisa para vender o meu peixe, não, mas é uma verdade mesmo. Poxa, eu estou na dúvida, não passa aperto. Lá na clínica, no nosso serviço, tem colegas aqui assistindo a aula que às vezes pegam um caso e hoje em dia indica, bota ali o descritor, bota um ORHADS 3, por exemplo, um ORHADS 4, e sugere, vamos complementar, fazer um segmento com 60, 90 dias, e sugere que vá para um especialista. Assim como na medicina fetal a gente também vê acontecer. Então, é para isso que, inclusive, a radiologia mais atual, a parte de diagnóstico por imagem, o apoio diagnóstico caminha, como na imagem torácica, como na neuroradiologia. Então, a telemedicina também está aí para o radiologista. E é isso que a gente tem que abusar. Só não pode deixar de perder uma lesão, de perder um segmento e deixar de estar fazendo um diagnóstico mais precoce. Tá? Então, o ORHADS 0 vai acontecer nesses casos que nós falamos, e pode ser o próximo estudo, uma ressonância magnética, ou pode ser um controle, uma repetição por um avaliador com maior expertise.
A classificação 1, que até nós já falamos, é o normal fisiológico, que vai incluir os folículos e o corpo lúteo. É recomendado, e eu recomendo fortemente, que tire o termo cisto. Cisto de corpo lúteo. Não está errado, a verdade é essa. Não está errado. Mas chama de corpo lúteo, é uma imagem compatível com o corpo lúteo, no ovário esquerdo ou no ovário direito. Se a imagem tiver um padrão típico, eu já vou passando, de corpo lúteo, ela é um corpo lúteo. Não tem. Se a gente pegar o IOTA, nenhuma imagem com essa descrição de corpo lúteo que a gente vai falar agora foi encontrado como maligno, principalmente uma lesão menor do que 3 centímetros, que é o corpo lúteo naturalmente. Então não tem que ter medo de falar isso é um corpo lúteo. Até porque inventar que é um cisto hemorrágico ou que pode ser uma lesão sólida, algo do tipo, vai gerar estresse na paciente, vai gerar um segmento desnecessário e muitas vezes um exame caro como ressonância magnética, o que não é boa assistência. Nós temos que fazer a prevenção quaternária. Pensem que o colega da ressonância também pode chegar um momento e falar assim, olha, isso é um nódulo sólido, e essa mulher pode acabar na mesa de uma cirurgia. Então não tem que ter medo de se comprometer se tiver usando a base da literatura. Por isso os descritores são tão importantes. Se a gente segue os descritores, nossa chance de errar é menor e estamos cobertos. Então, quando chamar de folículo, é uma estrutura unilocular, anecoica, cística, certo? Nada mais é do que uma imagem cística de aspecto simples. Mas, de novo, se tem mais de 18 milímetros, chama de folículo dominante. Se tem menos de 18, por que descrever? E, aliás, eu descrevo e chamo de folículo dominante geralmente quando está num contexto de controle ovulatório, de contagem de folículo, do apoio diagnóstico da paciente em fertilidade. Muitas vezes, um folículo dominante eu também não descrevo. E deixo o ovário normal, porque é normal, é fisiológico. Mas você pode descrever como folículo dominante um exemplo e dar um raio zoom. E depois já colocar o raio zoom achado fisiológico, achado normal. Não vai estar errado. O corpo lúteo, ele é essa estrutura ovalada, e o legal é que ele tem uma margem que a gente chama de crenulada, né? Ele tem essa margem interna toda irregular. E essa imagem é típica quem faz ultrassom. Todo mundo vê essa imagem. Quando liga o Doppler, ele tem um contorno periférico regular, a margem central irregular e faz um anel vascular periférico ao Doppler. Dá para afirmar que é um corpo lúteo? Sem dúvida. Já um outro tipo de corpo lúteo é esse corpo lúteo com uma hipoecogenicidade, uma área mais hipoecogênica no ovário, que quando a gente liga o Doppler faz aquele anel vascular bonito. Lembrar também de regular os parâmetros do Doppler, não há dificuldade. Isso é um corpo lúteo. Dá para colocar corpo lúteo no raio zoom, achado fisiológico. Então, aqui uns tipos de corpo lúteo. Não dá para ter muita dúvida, e quando vai pegando experiência e vivência, fica mais fácil. Corpo lúteo. E eu estou ressaltando muito corpo lúteo, porque muita gente boa, a gente pega com medo de dar corpo lúteo, e até gravidez ectópica, muitas vezes a gente pega paciente com beta positivo, um beta de 100, 140, ou seja, não dá nem para ver a gravidez dentro ou fora do útero, porque o beta é muito recente, a gravidez é muito jovem, e muitas vezes a gente pega um bom colega falando de um corpo lúteo sem uma gravidez ectópica. Então, é importante reconhecer um corpo lúteo. Certo? Manejo nenhum. Manejo é seguir a vida normal. Categoria 2, o certamente benigno. Aqui nós colocamos as lesões císticas uniloculares, ou seja, sem septos, menores do que 10 centímetros. Os cistos simples e os cistos unicoloculares não simples. Então, é outra classificação que eu coloco aqui, que às vezes os colegas esquecem, é que a gente pode chamar o cisto de unilocular não simples. E os descritores dos cistos, das lesões tipicamente benignas, que aqui vão estar os tão conhecidos cisto hemorrágico, dermoide, endometrioma, cistos paraovarianos, como a idade de Morgani, cisto de inclusão peritoneal e hidrossalpinge. Para falar um pouquinho sobre eles, aqui um cisto simples, que todo mundo conhece, maior do que 3 centímetros e menor do que 10, a gente pode chamar de imagem cística de aspecto simples, tá? Então, menor do que 10 centímetros em mulheres pós-menopausa, mesmo que seja menor do que 3, a gente pode chamar de imagem cística de aspecto simples. Vai mudar alguma coisa na prática? Não. A gente vai falar que é certamente benigno.
Então, só a diferença é que mulheres na pré-menopausa, menor do que 3 centímetros, é folículo, até que se prove o contrário. E não tem que sofrer com isso. E os não simples são 2 tipos principalmente. Aqueles sem septos, que têm aqueles septos de baixa ecogenicidade, que a gente falou, você pode chamar de não simples, ou seja, o conteúdo ele não é anecoico, mas ele não tem septo, certo? E não tem vascularização dupla. Ou, que algumas vezes acontece as duas coisas, quando você tem um septo imparcial, você também pode chamar um septozinho, imparcial não, desculpe, parcial. Um septo que não é completo, você pode chamar de uma imagem cística unilocular não simples. Sem fluxo ao Doppler, é um RADS 2, um achado certamente benigno. Não vai mudar nada na conduta. Ou seja, não sofra com isso. Menor do que 10 centímetros, mais uma vez. E os tipicamente benignos, certo? Eu vou passar para a imagem dos tipicamente benignos, porque são velhos conhecidos de todos. Cisto hemorrágico a gente já falou, cisto dermoide a gente já falou, um endometrioma que é o vidro fosco, a gente também já falou, tá? Os cistos para-ovarianos é aquele cisto que você mexe, que é cístico, de aspecto simples, você consegue estratificar do ovário, e quando você mexe, você vê que ele mexe separadamente do ovário. Mais uma vez, uma dica de utilize e abuse do movimento do ultrassom. Uma imagem cística para-ovariana de aspecto simples, dá para se tranquilizar totalmente e descrever como RADS 2, certamente benigno. O cisto de inclusão peritoneal. Qual é a dica do cisto de inclusão peritoneal? História clínica, vem aqui outro momento que é outra dica fundamental, abusar da história clínica. É aquela paciente que já teve uma cirurgia que ela juntou linfa naquele lugar. E é um cisto que ele não faz efeito de massa. Então ele vai se acomodando às estruturas adjacentes. É aquela imagem cística meio molenga que se acomodou ali. Então ela foi acumulando líquido ali. Esse é o cisto de inclusão peritoneal. Foi incluso um líquido naquele local. E isso é uma imagem certamente benigna, o RADS 2. E a hidrossalpinge que todo mundo conhece, que é aquela imagem tubular com septações incompletas, tá? E sem fluxo ao Doppler. Se tiver fluxo ao Doppler, pode ser uma hidrossalpingite, mas mesmo assim ainda fica como RADS 2, tá? Abusem da clínica. Aqui, aspectos de imagem, como nós falamos, aspectos de imagem bem conhecidos, lembrando que todos nós estamos falando dos 3 primeiros, principalmente, menores do que 10 centímetros. Cisto hemorrágico menor que 10, dermoide menor que 10 e endometrioma menor que 10. Tá? E o restante, perceba o cisto de inclusão peritoneal, como ele vai se acomodando às estruturas, meio que ao redor do ovário, ele não deslocou o ovário, ele se acomodou ali no entorno do ovário. A hidrossalpinge e o cisto para-ovariano. O ovário está aqui, o cisto está aqui. O ovário está aqui, o cisto está aqui. Quando a gente vai mexer, ele mexe separado. Pode ser uma hidate de Morgane. Mas precisa me comprometer, olha, isso é uma hidate de Morgane. Não, cisto para-ovariano, o RADS 2, não sofra, certamente benigno. Aqui um cisto hemorrágico, aquele padrão rendilhado que nós falamos. E o endometrioma. Lembre-se, se a gente der uma sacudida, vai mexer, esse líquido vai dar uma mexida de leve, tá bom? Cisto dermoide, aquele misto, né, heterogêneo, que vai fazer um conteúdo hiperacogênico, fazendo a sombra. Aqui, tipos de cisto dermoide, às vezes o cisto dermoide só se apresenta como essa imagem hiperacogênica, e aí é uma imagem bem conhecida. Aqui, as outras teses que nós falamos, que já deu para ver bem. E a conduta? O que fazer nesses casos? Na pré-menopausa, quando você tem um cisto maior do que 5 centímetros, menor que 10, abusem do segmento, tá bom? E se for menor, se for 4,5 centímetros, rapaz, estou com medo. Abuse do segmento. Mas lembre-se, não adianta fazer um segmento com 20 dias, 25 dias, 30 dias. Não vai mudar muita coisa, você pode só aumentar o fator confundidor. Dá 2 meses, 3 meses, 8 a 12 semanas, é um prazo factível para a gente estar acompanhando, certo?
E ele já coloca maior do que 3 centímetros na pós-menopausa, um acompanhamento anual. De qualquer forma, ainda coloca um asterisco que é abuso do acompanhamento. Você pode pedir a ajuda de uma pessoa mais experiente. Às vezes o equipamento é um equipamento que a gente está meio inseguro. Então, abuse do segmento. Seguir é melhor do que perder o segmento e negligenciar. Então, pós-menopausa, maior do que 3 centímetros, um cisto simples, pelo menos a gente já começa a seguir, mas você pode descrever como certamente benigno. Essa é a parte que eu mais queria ressaltar no RADS 2, certo? Essa é a parte que a gente mais quer ressaltar. O não simples, também ressaltando, menor do que 3 centímetros, não precisa fazer nada em nenhum dos dois, mas maior do que 3 centímetros, no pré-menopausa, também, de novo, vamos seguir. Se tem aquele septozinho incompleto, ou se tem aquele conteúdo de baixa cogenicidade, vamos seguir com 8 a 12 semanas. Não precisa ser tão precoce. E na pré-menopausa, a dica é seguir sempre. Se ele é não simples, mesmo menor do que 3 centímetros, você pode descrever como certamente benigno. Lembre-se, menos do que 1%, como no BIRADS 3, pode ser maligno, você está amparado pela literatura e você não vai perder o segmento. Vai pedir para acompanhar com um ano, caso você tenha segurança para tal, senão você pode mandar para uma pessoa mais especialista na área, na ultrassonografia ou na ressonância. E a mesma coisa na paciente na pós-menopausa, aliás, desculpe, na pós-menopausa, sempre a gente recomenda isso, tá bom? Aqui depende da experiência e da expertise do equipamento do interpretador. Qual é a dica? Individualizar os casos, tá? Menor do que 3 centímetros, não precisa fazer simples, menor que 3 centímetros, não precisa fazer nada, nunca nada. Não simples, maior, mesmo menor do que 3 centímetros na pós-menopausa, sempre acompanhar, e acompanhar na pré-menopausa, se maior do que 3 centímetros, não simples, e o simples, maior que 5 centímetros, acompanhar sempre. Certo? As lesões benignas, para a gente não detalhar tanto, eu vou para o primeiro caso, que é o caso mais comum que a gente pega. E vou me dar por satisfeito se o primeiro caso ficar entendido. Porque o restante, a minha dica é prossiga para o especialista ou para o próximo método. O restante desses 3 primeiros, que é o hemorrágico, o dermoide e o endometrioma. Dermoide e endometrioma, minha dica é sempre segmento e mandar para alguém que entenda um pouco mais. Até porque o endometrioma muitas vezes vai estar num outro contexto clínico de dor e tem que fazer o estadiamento porque deve ter outra lesão de endometriose. O cisto dermoide, ele existe alguns pontos que tem que ser avaliado, porque também existe malignidade de cisto dermoide, e por isso que a minha dica é mandar sempre para um especialista e avaliação da ressonância também. Então, especialista em imagem ultrassonográfica e ressonância, muitas vezes. Já o hemorrágico, que é muito mais tranquilo, que é uma imagem que a gente se depara em qualquer agenda de ultrassom, a gente vai pegar um cisto hemorrágico, não precisa pegar um cisto hemorrágico, não precisa se desesperar. Se for menor do que 5 centímetros, nem segmento, eles recomendam de rotina. Maior do que 5, recomendado o segmento sempre. Menor do que 5 na pré-menopausa, nesse segmento eles recomendam. Minha dica, você mesmo siga. Pegue uma rotina que a gente já tem, na verdade, e vire para a paciente e peça ela para retornar. Agora, de novo, não precisa ter tanta pressa. Pede a paciente para retornar com 8 a 12 semanas. Então, cisto hemorrágico, vamos acompanhar. Na pós-menopausa, concordem comigo que não é o comum, esse ovário já não vai estar mais tão funcionante, não é para estar mais funcionante, porque tem um cisto hemorrágico na pós-menopausa. Então, cisto hemorrágico pós-menopausa é igual a acompanhamento, melhor avaliação, certo? Repetindo, primeiro caso é isso aqui, os demais especialistas, e os de baixo, hidrossalpinge, cisto de inclusão e cisto paraovariano, muito tranquilo, a chance de malignidade é muito baixa, assim como lesões císticas simples no ovário, dá para acompanhar tranquilamente, não tem que se desesperar, e
lembrar que, geralmente, isso vai estar incluso em alguma outra clínica. Ou a paciente já operou por alguma coisa, a hidrossalpingite, será que tem endometriose? Será que essa paciente teve DIP? Abusem da história clínica para entender um pouco melhor. O medo aí não é necessariamente de malignidade, mas sim a preocupação com o porquê isso aconteceu e seguir essa paciente. Categoria 3, o baixo risco, 1 a 10%. Então, aqui nós começamos a já falar de risco. Antes era certamente benigno, agora nós falamos de risco, e vocês vão ver que os achados vão progredindo. Então, quando chamar de ORADS 3, lesões descritas tipicamente benignas, maiores do que 10 centímetros, então, lesões maiores do que 10 centímetros sempre vão subir para 3, de 3 para cima, independente de qual seja. Ele é um cisto unilocular, com irregularidade em sua parede interior, não sendo chamado de projeção papilar, ou seja, irregularidade menor do que 3 milímetros, ele é chamado de ORADS 3. É aquele cisto unilocular, simples ou não simples, que tem uma irregularidade que não pode ser classificada como papila. Logo, ORADS 3. Cisto multilocular, com parede irregular, menor do que 10 centímetros, e com a vascularização de 1 a 3, também pode ser chamado de ORADS 3, certo? Muito importante a classificação da vascularização. E as lesões sólidas, mais uma vez falando de vascularização, aquela que é sólida, com mais de 80% do componente sólido, mas sem vascularização ao Doppler, ou seja, score 1, também pode ser chamado de ORADS 3. Estão aqui os tipos que nós falamos, tá? Os maiores, os benignos, os ORADS 2, maiores do que 10 centímetros. Os que têm uma irregularidade pequena, que não pode ser chamado de projeção papilar. Os multiloculares, que têm uma vascularização de 1 a 3, ou seja, não é uma vascularização proeminente. E os sólidos sem vascularização, podemos chamar de ORADS 3. A partir daqui, a recomendação é fácil. Passa a bola para o especialista. Especialista no ultrassom, especialista na ressonância, vai ter que fazer ressonância com contraste. Aí aqui já está uma indicação formal também da ressonância, e análise conjunta ajuda. O segmento ajuda demais, e o colega ginecologista, ele vai ter que colocar isso em um contexto. É uma paciente que já tem um histórico de retirada de um ovário, de um tumor de um lado, um tumor borderline em um ovário, e agora o contralateral está com a imagem ORADS 3, já é uma paciente com prole completa, não quer engravidar mais, provavelmente o colega vai optar por tirar esse ovário. Então, aqui e isso é o fácil, é o que torna o ORADS mais fácil, é a gente saber quando passar a bola. E, de novo, muitas vezes pode ser, estou no interior, não tem uma pessoa ali próxima, vamos seguir. E aí o segmento, 8 semanas, 2 meses. O ORADS 3 começa a subir, perceba que aqui já começa aquele multilocular, dessa vez maior do que 10 centímetros, teve um septo, e é maior do que 10 centímetros, um septo completo, ORADS 10, ainda mantém uma vascularização de score 1 ou 3, não tão intensa. Os cistos multiloculares de qualquer tamanho, já com a vascularização intensa no septo, a gente já chama de 4, 10 a 50%. Os uniloculares, que começa a ter projeção papilar, pode ser uma projeção papilar, ou até 3, você vai chamar de ORADS 4. Os uniloculares com componente sólido e se tiver qualquer vascularização sólido, com componente sólido, com qualquer vascularização, você vai chamar já de 4, certo? Vou repetir, componente sólido vascularizou é 4. Lembra que eu falei do endometrioma? Você está lá um endometrioma, tem uma projeção papilar que está ali e teve vascularização, chamou de 4. Então você não sofre. Esse não é mais um endometrioma. Esse terá que ser retirado muito certamente. Logo, mais uma vez, manda para o especialista de imagem, até porque vai que tem outro foco de endometriose. Endometrioma também pode ter transformação maligna. Então, manda para o especialista que vai estadiar essa pelve e vai dar para o colega cirurgião mais redondo para uma programação cirúrgica. Cistos multiloculares com componente sólido e score vascular 1 a 2, mais uma vez, componente sólido e score vascular, já vai chamar de 4 para cima, e sólido com qualquer vascularização
vai chamar também. Desculpe, aqui teve componente sólido no multilocular, pode até ser sem vascularização, se for multilocular com componente sólido, você também já vai chamar de 4, tá? Componente sólido e vascularização é igual a 4 para cima. O que a gente acabou de falar, aqui você já começa a ver vascularizações 4, ou aquela vascularização intensa na septação, certo? Aqui os maiores do que 10 centímetros, mesmo que a vascularização não chegue a ser 4. Os multiloculares, que começa a ter um componente sólido e uma irregularidade da septação, também você vai chamar de 4. E os componentes sólidos que começam a vascularizar. Componente sólido vascularizou é 4 para cima. Manejo, ultrassom com especialista, ressonância magnética, e aqui já começa a encaminhar até para o oncogineco. Mais uma vez, nós estamos falando de uma lesão com mais de 10% de risco. 10 a 50%. É uma lesão com alto risco. O RAD 5 é quando você já tem aqui, você tem sempre o pior cenário. A gente falou que até 3 papilas, né, vai estar ali no 4. Teve mais 3 ou mais papilas, mais de 3 papilas, 4, já vai para o 5. Então, mais de 4 papilas, sempre 5. Sempre quando o multilocular tem componente sólido e o score começou a ser 3 ou 4, ficou a vascularização intensa e é multilocular, 5, sólido. O componente sólido com vascularização intensa, 5. Sólido com contorno irregular é 5, o RAD 5. E teve ascite e tem uma lesão ovariana suspeita. Nós tivemos essa semana na clínica, que um outro colega que não é especialista em imagem da mulher me chamou no consultório e muito bem visto, ele viu que tinha ascite, viu que tinha um componente sólido, ainda tinha linfonodomegalia pélvica e ele já deu como um nódulo, como ascite e com nódulos peritoneais, dá para ver também no peritônio, ele já deu um RAD 5, a gente está falando de uma lesão maior do que 50%. A condução fica fácil, e aí perceba que é uma parede toda irregular, com mais de 4 papilas, certo? Mais de 4 papilas, componente sólido com fluxo ao Doppler. Sempre vai ser, aí já é mandar a bola direto, é que nem um BIRAD 5. A maior chance é que será maligno, e não precisa nem de especialista, nem de ressonância, nem de nada. Aí é direto para o oncogineco, para fazer o segmento. Bem, esse primeiro contato, na verdade, é a nossa segunda aula sobre o RADS. Sempre o RADS é um descritor que daqui por diante é interessante que vocês peguem a tabela e comecem a ler realmente a tabela. Tem as referências no final, leiam o artigo. Vai ajudar muito na prática clínica de vocês. E aqui eu trouxe uma conclusão do RADS, que ele coloca que o RADS possui uma sensibilidade baixa em comparação com outros RADS americanos, como o LIRADS, sendo desenvolvido para o paciente de médio risco, com o intuito de aumentar a sensibilidade e não a especificidade, ajudando a reduzir a chance de falha diagnóstica do CA de ovário em fases iniciais. Então, nada mais é a intenção do RADS do que tentar não deixar passar lesões suspeitas, e eu ainda boto outro ponto aqui importante: homogeneizar as condutas em lesões não suspeitas. Percebo que eu gastei muito tempo na descrição do fisiológico e do certamente benigno. Porque ficar também dando cisto demais gera cirurgia desnecessária, gera acompanhamento desnecessário. Então, é tão importante reconhecer o grave, quanto é importante também reconhecer o que não é grave, tá bom? Uso de descritores padronizados relacionados a recomendações de manejo clínicos /cirúrgico deve ser recomendado e, sendo imprescindível, o alinhamento com o médico solicitante. Então, abusem da história clínica, se aproximem do médico solicitante e abusem do controle evolutivo, tá bom? Queria agradecer a todos a participação. É a nossa última sessão clínica. Eu realmente venho utilizando o RADS na minha prática. Espero que tenha ficado entendível. Eu vou estar tirando aqui a tela. Não sei se tiveram perguntas, mas quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. E, Kleber, teve alguma pergunta aí, você viu? Fique à vontade para perguntas.
e muito obrigado pela presença de todos. Kleber, está me ouvindo? Eu acho que não tiveram perguntas. Obrigado pela presença, pessoal. Não sei se eu não estou vendo a pergunta ou não tiveram mesmo, mas queria agradecer. Grande abraço para todos. Feliz Natal, feliz festas. Muito obrigado. Aqui eu estou vendo que tem colegas do nosso serviço mesmo e colegas de fora também. Grande abraço. Minha recomendação é que realmente a gente comece a utilizar o descritor. Peguem o artigo, deem uma lida. A tabela é uma tabela que nós que é de fácil acesso. Escreveu RADS no Google, ela aparece. Grande abraço a todos e muito obrigado pela participação. Eu estou vendo aqui que teve 3 chats e obrigado a todos, tá bom? Valeu, Brunão, um grande abraço, obrigado aí pela participação, valeu, Marcelo, pelo agradecimento. Gente, boa noite a todos e grande abraço. Kleber, grava a aula, tá bom? Ok. Grava a aula, Kleber, e coloca, por favor, Aliás, tem aquela do YouTube já, né? Depois a gente vai ver. Isso. Grande abraço, estou saindo, pessoal. Abraço a todos.